Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Lucas 7, a partir do versículo de número 11. Nós vamos ler assim diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Todos comigo, 17. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar. Pai, glorifica o teu nome. Ó Deus, a palavra é tua, a igreja é tua, Pai. O Senhor redimiu esse povo através da obra de Jesus. Ó Pai, eu sou teu, apesar de pecador miserável, sou lavado no sangue do Cordeiro. Os louvores cantados a ti, aqui são para ti, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E toda a glória pertence somente ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, então nessa noite glorifica o nome de Jesus, Pai. Glorifica o teu nome, ó grande Deus. E nosso pedido é que o Senhor mesmo venha nos visitar aqui. Que o Senhor abra os céus e desça. Que se cumpra, Deus, o que ilustramos no sermão desta manhã. Que Cristo se levanta do livro na hora da mensagem. E Ele mesmo vai caminhando no meio da igreja. E falando ao coração de cada crente. E aplicando a palavra a cada um. Ó Deus maravilhoso. Toda a glória seja dada ao Senhor. Nós precisamos de Ti. O que nós mais carecemos é de Ti, Deus. Nós temos fome e sede do Senhor. Esvazia-nos de nós, Senhor, e enche-nos da Tua presença nessa noite. Visita-nos, Senhor, e dá-nos a bênção de Te conhecer mais. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, no século XVI, a igreja estava em trevas. O evangelho não era pregado nas igrejas. As pessoas não conheciam o Salvador. Elas caminhavam quilômetros, subiam escadas de joelhos e adoravam somente imagens de ídolos. As pessoas não sabiam se, de fato, quando partissem deste mundo, teriam possibilidade de entrar no céu. E o antigo bispo de Roma, autodenominado Papa, precisava construir a sua capela Sistina. E ele, então, mandou os seus emissários por todo o Império Romano, pregando a doutrina das indulgências. E um dos seus maiores emissários na Alemanha foi Tetzel. E Tetzel, com grande capacidade artística, quando pregava a mensagem, levava pessoas para encenar os familiares daqueles que estavam vivos sofrendo no inferno. Então, quando ele pregava a sua mensagem, ele colocava uma mensagem e uma moeda, e a moeda caía no cofre. E quando a moeda caía no cofre, a alma saía do inferno, estava no purgatório. E então ele dizia: o que não é uma moeda para livrar a alma dos seus familiares do inferno da ira de Deus? E naquele contexto, irmãos, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, que era monge, já era doutor em teologia,
E um homem que se tornou monge porque, no meio de uma tempestade, raios quase o mataram, e ele prometeu a Santa Ana que ele se tornaria monge. Seu pai ficou irado com ele porque ele abandonou o seu estudo de direito. Seu pai, um mineiro, fazia de tudo para dar-lhe uma excelente educação. Lutero, então, começou a estudar e olhava para os seus pecados, e no dia em que foi ordenado sacerdote romano, celebrando a ceia, porque cria na doutrina da transubstanciação, então ele achava que aquele pão se tornava o corpo de Cristo, e aquele vinho se tornava o sangue de Cristo. Ele ficou com tanto medo de Deus que ele travou no meio da Santa Ceia. E o pai dele ficou irado: não presta para ser advogado, não presta nem para ser sacerdote. Lutero, querido amigo e irmão, vivia com a consciência assolada. Durante as noites geladas da Alemanha, ele não se cobria, e muitas vezes ficava doente, açoitava suas costas e cumpria as penitências com mais dureza do que todos os outros monges, a ponto do seu superior dizer a ele que ele não precisava fazer aquilo. Na época perguntaram para Lutero se Lutero amava a Deus, e Lutero disse: amar a Deus? Quando eu vejo Deus como um juiz com sua espada de fogo, pronto a me destruir por causa dos meus pecados, você me pergunta se eu amo a Deus? Há momentos nos quais eu odeio a Deus. E quando estava naquela situação, tinha a responsabilidade de ser professor da Universidade de Wittenberg e expor a palavra na igreja daquela cidade. E Lutero, então, estudando Romanos, com o coração angustiado, desesperado, lê que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. E ele então se converte lendo Romanos 1,17, e ele diz que foi como se o sol brilhasse diante dos seus olhos. Então a paz de Deus inundou o seu coração, e era como então se ele entrasse no jardim da bênção de Deus, e a sua vida foi transformada. Deus levantou aquele homem para, no dia 31 de outubro de 1517, pregar na porta da igreja do castelo suas 95 teses que visavam reformar a igreja. Ele então foi excomungado pelo Papa, perseguido pela igreja, e de súbito foi levantado por Deus como um pregador da palavra, que foi um referencial e o estopim para despertar um movimento que transformou a história da igreja, a história da Europa, e ali nasce a Reforma Protestante, um dos maiores avivamentos da história da igreja. E eu não temo, querido amigo e irmão, em dizer para você que a Reforma Protestante não foi meramente uma reforma feita por decisão de homens, mas ela foi uma intervenção sobrenatural de Deus. A reforma, querido amigo e irmão, foi um tempo de visitação de Deus, onde Deus levantou homens, os cravou em suas igrejas, eles abriram a Bíblia de seus púlpitos, pregaram as Escrituras, e Deus converteu milhares de pessoas e transformou a história da sua igreja no mundo. E de lá para cá, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, o Evangelho tem sido anunciado. E muitas igrejas continuam pregando a palavra de Deus, porque Deus da reforma resolveu abrir os céus e visitar a sua igreja. Que bênção maravilhosa é quando o próprio Deus visita a sua igreja. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos Deus visitando o seu povo, Deus visitando a sua igreja. Jesus, queridos irmãos, depois de curar o servo do centurião em Cafarnaum, resolve visitar a cidade chamada Naim. Naim, querido amigo e irmão, significa lugar agradável. E naquele lugar que deveria ser agradável, Jesus encontra uma situação extremamente desagradável. Você sabe que quando Jesus estava em nosso meio, ele pregava a palavra com poder, e todos diziam: nunca ninguém jamais falou como este homem. Então todos amavam ouvir Jesus pregar, porque era o próprio Deus pregando a palavra de Deus. Mas também ele curava pessoas, então as multidões o acompanhavam, e uma grande multidão ia com o Senhor Jesus para a cidade de Naim. E, queridos irmãos, quando eles chegaram ali, vinha uma outra multidão na direção contrária. Uma multidão menor, a palavra grega nos deixa entender isso, mas uma multidão totalmente diferente, porque a multidão de Jesus era a multidão da alegria, era a multidão do sorriso, era a multidão da festa, era a multidão da conversa, era a multidão de uma santa algazarra, amados amigos e irmãos. Mas a outra multidão era a multidão da tristeza.
Uma mulher que já tinha perdido seu marido, mãe de um filho único que agora era responsável por ela e pelo seu sustento, teve a tristeza de ver seu filho único falecendo. Uma situação terrível e angustiante. Ela vai diante do féretro, chamado aqui de esquife, queridos amigos e irmãos, numa situação de angústia, de tristeza, e provavelmente ela ia chorando muito, porque ela perdeu o seu filhinho, e ela sofria por essa grande perda, e talvez agora ela se tornaria indigente, porque ela não teria quem a sustentasse. Uma situação complicadíssima. Num lugar agradável, Jesus encontra uma situação extremamente desagradável. Mas a palavra nos diz, queridos amigos e irmãos, que Jesus ressuscita o filho daquela mulher. Algo maravilhoso. Depois que Jesus o ressuscita, no final do texto, o povo, a multidão diz: grande profeta se levantou entre nós. Mas para mim a frase mais importante do texto vem depois desta: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Na reforma, Deus visitou o seu povo. Quando Jesus veio ao mundo, Ele visitou o seu povo. E o que nós mais desejamos na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo nesses dias é que Deus nos visite com sua graça, com sua compaixão, com sua bondade, com seu amor, com sua misericórdia, com seu perdão, com a salvação que há somente em Cristo Jesus. Que Deus nos visite nesta noite, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Esse texto nos apresenta a visita de Deus. Que o Senhor Jesus visite o seu coração nessa noite, para nunca mais deixá-lo. Que você seja transformado por Ele, reavivado por Ele, cheio do seu Espírito Santo e abençoado por sua presença. Que o Senhor te visite poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O texto nos apresenta a visita de Deus. E a primeira verdade que o texto nos ensina é que a visita de Deus revela compaixão. A visita de Deus revela compaixão. Jesus, queridos irmãos, ia com a sua multidão, que era infinita, era imensamente maior do que a multidão do enterro. Mas num momento de grande alegria, você vê a alegria se encontrando com a tristeza, a vida se encontrando com a morte. E quando a vida se encontra com a morte, é impossível que a morte prevaleça. Mas Jesus, que é a própria vida, com sua morte nos deu vida, vida eterna na cruz do Calvário. Então ele olha para aquela mãe que está chorando e diz para ela: não chores, não chores. Ele vai curar o filho dela. Mas é impressionante ver a compaixão do Senhor Jesus. Ele sente a dor daquela mãe. O verbo grego usado para se compadecer, irmão, significa literalmente que o estômago de Jesus deu volta. As suas entranhas se comoveram. A ideia do texto é essa. Ele sentiu lá no íntimo a dor daquela mãe que tinha perdido aquele filho. E ele disse para ela: minha querida, não chores. Ah, querido amigo e irmão, nós aprendemos que a visita de Deus revela compaixão. Pois Jesus próprio é Deus nos visitando. Ele é Deus feito homem sem deixar de ser Deus. E o que o moveu a vir a este mundo foi sua compaixão e seu maravilhoso amor. E essa compaixão se consuma na cruz do Calvário, quando Ele entrega a sua vida por nós. E naquela cruz, Ele compassivamente clama por aqueles que o crucificaram e diz: Pai, tem misericórdia deles, eles não sabem o que eles fazem. Jesus é a própria encarnação da compaixão. Ele é a revelação da compaixão. É por isso que quando ele está ensinando os seus discípulos e vê as multidões como ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor, ele se compadece delas e diz aos seus discípulos: olhem, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara. Ele ensina os discípulos que a compaixão tem que nos levar à oração. A compaixão tem que fazer algo diferente na nossa vida. Que bênção maravilhosa, irmão, é saber que Deus se compadeceu de nós, apesar da nossa miséria, e nos amou, e deu o único filho dele numa cruz,
para pagar os nossos pecados. Se não bastasse tudo isso, a Bíblia diz que Deus é o Pai de toda consolação. E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para nós podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós somos contemplados por Deus. Então, se você está chorando e sofrendo nessa noite, o Pai promete consolar você na sua aflição, porque Ele deu o seu Filho compassivamente numa cruz, porque Ele é o Consolador que pagou a sua dívida. Se não bastasse, Ele deixou para nós o Espírito Santo, o outro Consolador, o Paráclito, aquele que está ao nosso lado e dentro de nós, nos consolando em todas as nossas aflições. Querido amigo e irmão, se você está sofrendo nesta noite, se você está vivendo um momento de angústia, se você está vivendo um momento de perda, se você está vivendo um momento de solidão, se você tem passado por uma depressão ou enfrenta uma grande depressão, eu gostaria de dizer para você que se você pertence a Jesus, o Senhor tem de você compaixão. Que bênção maravilhosa é saber que o Senhor se compadece de nós. Irmãos, o ano de 20 para mim foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Naquele ano, no início do ano, meu pai veio a falecer. Um homem jovem de 63 anos de idade, uma dor profunda. No mês de março, morre o meu tio, que era o pai dessa prima que morreu há 2 semanas atrás, um presbítero que me amava e me incentivou para o ministério. E depois vem a pandemia. E naquele ano, queridos irmãos e irmãs, ficaram comigo alguns jovens no louvor, e por causa da pandemia, eu tive que ser o único que dava a cara em todas as áreas da nossa igreja. Até famílias com pessoas que tinham tido Covid ou falecido por Covid, eu visitei naquela época, correndo risco de vida também. Mas, irmãos, tudo com um sorriso no rosto, pregando para vocês todos os dias, fazendo live todos os dias, entregando a vida, mas quando parava tudo, o coração estava acabado, dilacerado e muitas vezes sofrido. E num daqueles momentos de tristeza, de sofrimento, confiando na bondade de Deus, no meio da maior dor, tendo que trabalhar como nunca, pregar todos os dias, cuidar de gente, mesmo à distância. E um dia que eu estava orando e chorando, nosso diácono Flávio Valim me mandou uma canção de 2 cantores que são cantores no mundo secular, mas são cristãos piedosos, que nos shows deles, e eu vi um testemunho de um irmão que esteve no show deles, ouvindo as pessoas se alegrando, eles viram e falam assim: vocês estão com essa alegria aí agora nesse show, mas essa alegria acaba amanhã. Mas se vocês não se arrependerem de seus pecados e não crerem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, vocês não terão alegria eterna. E eles param o show e pregam o Evangelho. São membros da Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, o César Menotti e o Fabiano. E o nosso diácono Valim me mandou aquela música num dia que eu estava mal. E aquela música, irmão, foi um momento que Deus usou para curar meu coração. Foi o Senhor dizendo para mim: não chores, eu me compadeço de você. E a música diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É o mesmo Jesus que diz para você hoje: não chores. Ele diz para você: não chores, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que o Senhor enxugue dos seus olhos toda lágrima nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz para o seu coração. Que Ele restaure a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Você gostaria de receber a visita de Deus na sua vida nessa noite? O texto nos apresenta Deus visitando o seu povo. E talvez você me pergunte, pastor, o que acontece quando Deus visita o seu povo? Em primeiro lugar, ele revela compaixão. Mas quando Deus visita o seu povo, ele restaura a vida. Quando Deus visita o seu povo, ele restaura a vida. Vamos para o texto, irmãos. Versículo de número 13, eu vou ler. A igreja vai ler o 14, nós todos juntos o 15. Assim diz a palavra de Deus. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Vocês, o 14. Todos. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Crente gosta de piada, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja pentecostal, o irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor sabia que Jesus tocava instrumento? Eu falei: não, irmão, não sabia não. Qual instrumento que ele tocava? Ele tocava o esquife. A Bíblia diz lá em Lucas 7 que ele tocou o esquife. Eu falei: ei, irmão, tem misericórdia. O esquife aqui, querido irmão, é o corpo morto, é o caixão. Jesus, quando se compadece do filho daquela mãe, faz algo brutal. Ele tocou o esquife. Não é um instrumento não, viu? Daqui a pouco o reverendo Ciro vai ter que criar o esquife aqui. Tocou o esquife. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque naquele velório não tinha nem sequer um sacerdote. Nenhum dos religiosos de Israel estaria num ofício fúnebre ou num velório. Sabem por quê? Porque qualquer um deles que tivesse contato com um morto se tornaria alguém impuro. Então aquelas ovelhas eram como ovelhas que não tinham pastor. Geralmente quando morre alguém da igreja, pelo menos um de nós pastores estamos lá pregando a palavra, chorando e abençoando a família. Aquela mulher não tinha nem seus pastores no sepultamento, porque eles tinham medo de se contaminar com o corpo daquele morto. Mas Jesus é diferente dos sacerdotes humanos. Ele é o sacerdote que leva sobre si o peso de todos os nossos pecados. Então ele toca aquele caixão, toca aquele jovem morto, e com um amor incomparável ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Imagine, irmão, se você estivesse ali. Alguns daqui, meu Deus, eu saí correndo, né? Jesus diz: jovem, eu te mando, levanta. E o moço sentou. Imagina o pessoal segurando o caixão lá, vendo o moço sentando, né? Alguns sui generis, né? Ele segurando o caixão: eu te mando, levanta-te. E o moço sentou. Jesus tirou ele do caixão e falou: toma, mãe, está aí seu filho. Ele está vivo para você amá-lo e para que ele cuide de você. Que bênção maravilhosa. Jesus restaura a vida. E ele pode restaurá-la porque ele é o Salvador do mundo. Ele deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz que ele venceu a morte na cruz, que ele triunfou dos principados e potestades na cruz, e como ele é o próprio autor da vida, ele tem o poder de ressuscitar quem ele quer, e ele continua ressuscitando pessoas na alma. Quando pecadores miseráveis que andavam longe de Deus ouvem a pregação do Evangelho, e Jesus diz a eles: levante-se. Eles então se levantam em seu espírito, creem em Jesus e recebem de graça a salvação pela graça mediante a fé no Senhor Jesus. Jesus diz a você: jovem, eu te digo, levanta-te. Se você está morto dentro dessa carcaça nessa noite, o Senhor te diz: minha irmã, mulher, eu te digo, levanta-te. Que o Senhor ressuscite você na alma nessa noite, e que você receba a bênção do perdão de pecados, que você receba a bênção da vida eterna, que você receba a bênção da paz com Deus, que você veja o Senhor restaurando a sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. É por isso, irmãos, que nós pregamos o Evangelho aqui na igreja, porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E a Bíblia diz que quando nós pregamos a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos.
É como quando Lázaro está dentro da tumba, já sepultado há 4 dias. Marta diz: Senhor, não abre, cheira mal. Ele diz para ela: eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus. E abrem a tumba e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levanta todo enfaixado e vem para fora, porque o Senhor Jesus tem poder de ressuscitar mortos. Que Jesus te visite com ressurreição nessa noite. Ouça o Senhor dizendo: levanta-te, vem para fora. E que a vida de Deus transborde em você. E que a salvação do Espírito tome a sua alma. E que você seja inundado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, o poder da pregação é tão maravilhoso que ela usa até momentos inusitados e até pessoas inusitadas. Eu gosto muito de um episódio da história do avivamento, em que aqueles homens lá na cidade da Filadélfia, quando criam o Clube do Fogo do Inferno, para zombar de Benjamin Franklin, de todas as autoridades americanas daquela época, num dia de bebedeira, dizem a um jovem chamado Thorpe: imite o reverendo George Whitefield, que era a sensação, a coqueluche, o maior pregador do mundo naquele momento. Thorpe falou assim: eu não posso imitar o pastor, ele é um homem de Deus. E aqueles homens batendo e bebendo: imita. Thorpe subiu numa mesa dessa, levantou as mãos como o Whitefield fazia, virou os olhos, porque o Whitefield era zarolho, levantou e falou eloquentemente: digo a verdade, em Cristo eu não minto, se não vos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. E naquele momento o Espírito Santo veio sobre Thorpe, e ele caiu na mesa convertido, crendo em Jesus, quando pregou a palavra de Deus, zombando do pregador. Aqueles homens que ali estavam ficaram todos perplexos, viram o agir de Deus ali, deixaram suas canecas de bebida, saíram, e o Clube do Fogo do Inferno nunca mais se reuniu para beber, porque a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Que bênção maravilhosa, irmãos. E Deus pode usar qualquer um para pregar a palavra, para ressuscitar mortos. Anteontem eu preguei para os nossos adolescentes lá na cidade de Piracicaba, na chácara do nosso diácono Prevelato. E eu contava para eles que quando tinha 16 anos de idade, com outro colega da Assembleia de Deus, Deus nos deu a bênção de assumir o clubinho bíblico. Numa escola em que nossos professores eram hiper, mega, power, ultra da ponta esquerda, e não acreditavam em Deus nem em Jesus, eles nos deixavam usar uma sala para nós reunirmos os jovens crentes. E nós reuníamos ali, naquele ano de 96, o último ano que nós lá estávamos, 50 jovens, toda terça e toda quinta, na hora do recreio, e pregávamos o evangelho para eles, adolescentes de 16 anos. E Deus converteu alguns de nossos amigos. Deus ressuscitou mortos, usando meninos como nós. Se Deus pode usar meninos de 16 anos, Ele também pode nos usar, se nós abrirmos a boca e pregarmos que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus restaure a vida na nossa igreja, amém, meus irmãos? Que Deus converta os filhos desviados, amém? Que Deus restaure os casamentos, que Deus converta os seus amigos, que nós vejamos um reavivamento espiritual na nossa igreja, em que centenas são transformados pelo poder do Espírito Santo, por meio da pregação fiel da palavra de Deus. Que Jesus restaure a vida na sua casa, no seu lar e em seu coração, em nome de Jesus, amém. Ah, Senhor, visita-nos com tua graça. A visitação divina, a visita de Deus, em primeiro lugar, revela compaixão. Em segundo lugar, ela restaura a vida. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz que a visita de Deus restaura a reverência. A visita de Deus restaura a reverência. O versículo de número 16 diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Que bênção maravilhosa, irmão. Quando o povo viu aquilo, o texto diz que eles ficaram possuídos de temor. Eles: uau, Deus está aqui. Eles ficaram perplexos, reverenciaram o nome de Deus, não zombaram de Deus, mas ficaram impactados
tratados com o próprio Deus feito homem diante deles. E eles então começaram um culto em praça pública, um culto no meio de uma rua. Começaram a dar glórias a Deus. Começaram a louvar, dar aleluias, glorificaram a Deus, e o seu temor se manifestou em gratidão quando reconheceram que Deus mandou um grande profeta, o pregador Jesus, e dizem: Deus visitou o seu povo. A reverência, a exultação, a exaltação, o louvor foram restaurados quando Deus visitou a vida do seu povo. Quando Deus visita o seu povo, o temor, a reverência, a honra, o respeito pelo nome de Deus é restaurado no meio do seu povo. Irmãos, eu aprendi a temer a Deus dentro de casa. Quando, numa salinha pequena, no bairro Arraial de Angola, uma cidade em que teve muitos escravos, uma cidade que foi uma grande cidade de Minas de Ouro, Paracatu tem que ter um bairro chamado Arraial de Angola. No bairro Arraial de Angola, na Travessa das Maurícias, lá na casa do meu avô e da minha avó, todas as noites eles abriam a Bíblia, nós líamos um salmo, nós orávamos a Deus. Um devocional ou um texto bíblico ou uma mensagem era lida. E eu conheci a Deus dentro daquela casa e aprendi a temer a Deus ali. Com um avô que tinha 4ª série, uma avó 3ª série. Pessoas que vieram da fazenda. Mas como não me lembrar de um dos hinos que a minha querida avó de 95 anos mais gostava, e até hoje quando a gente senta para cantar com ela, ela pede. Um hino que fala do dia em que Jesus visitou aqueles 2 homens no caminho de Emaús depois da sua ressurreição. E no coro ela cantava com todo o coração com meu avô, e nós aprendemos a pedir a visita de Jesus. Ele diz assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Não dá tempo de cantar tudo, mas cante o coro comigo, vamos lá. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu. Ele veio, ele ficou, e até hoje, para a glória dele, nós tememos e amamos o Senhor. Quando o Senhor visita a sua vida, visita a sua casa, Deus é reverenciado, Deus é temido. As pessoas param de brincar de crentes. A pessoa para de ser um crente felizmundo com um pé na igreja e um pé no mundo, querendo experimentar os prazeres da carne ao máximo e depois dizendo que é de Jesus. Você reverencia a Deus, você sabe que você é templo, que sua vida é culto, que você não pode fazer qualquer tipo de coisa, porque o seu objetivo maior é agradar a Deus e não a si mesmo, é viver para a glória de Deus e não para si. Quando Deus visita a igreja, nós paramos de brincar de crentes, irmãos. Nós levamos Deus a sério. E nós começamos a viver para Jesus. E louvamos a Deus dizendo: aleluia, grande Salvador, Deus enviou para nós. Deus visitou o seu povo. Eu peço a Deus que envie sobre nós um sopro de reverência, amados irmãos. Onde nós temamos o Senhor. Onde nós paremos de brincar de crentes. Onde nós valorizemos o dia do Senhor e não exista prioridade maior para nós do que adorar ao nosso Deus, amá-lo e buscá-lo. Onde nós vivamos o Evangelho na prática. Onde nós sejamos um povo que lê a Bíblia e ora todos os dias. Que ora dentro de casa. Que clama o poder do Espírito sobre a sua vida. Que clama a visitação de Deus sobre o seu coração. Que espera um reavivamento. Que espera grandes coisas de Deus e deseja realizar grandes coisas para Deus.
Ah, meus irmãos, que o Senhor abra os céus e desça e nos deixe perplexos com a sua glória, para que temamos o seu nome e para que o glorifiquemos sobre todas as coisas. E entendamos que toda a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. Que toda a nossa vida é culto. E assim o nosso prazer e o nosso maior deleite vai ser alegrar aquele que nos amou. Vai ser ter comunhão íntima com aquele que nos salvou. E nós, como diz o nosso hino, não nos atreveremos a dar jamais um passo sem o amparo de Cristo, nosso Senhor. Que Deus restaure o temor no seu coração. Que Deus restaure a reverência em sua vida. Que Deus restaure a adoração em você. Que Deus faça de você alguém que teme a Deus, que ame ao Senhor, que viva para a glória de Deus e que se deleite em sua presença cada dia de sua existência. Que Deus te visite com reverência e com santo temor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você precisa de uma visitação de Deus em sua vida. Você quer a visita permanente que vem para ficar e nunca mais vai te deixar? Pastor, o que acontece quando Deus visita o seu povo? Ele revela compaixão. Ele restaura a vida. Ele restaura a reverência. Mas em último lugar, o texto nos diz que quando Deus visita o seu povo, Ele restaura a evangelização. Quando Deus visita o seu povo, Ele restaura a evangelização. Vamos ler aqui, irmãos, versículo 17. Eu leio uma vez, a igreja a segunda vez. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vocês leiam o mesmo versículo. Quando Deus visita o seu povo com salvação, o seu povo não pode se calar. É o grande ensinamento do Salmo missionário, o Salmo 67 diz: seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O Salmo está dizendo que quando Deus brilha a glória do rosto dele diante de nós, nós ficamos tão impactados com a sua glória que nós não conseguimos nos calar. Nós somos tão impressionados com o perdão, com a salvação, com a graça desse Deus, que nós não podemos guardar a salvação somente para nós, mas nós, no ímpeto de amor, de gratidão e de misericórdia para com os pecadores perdidos, saímos de nós mesmos e nos movemos para pregar o evangelho a toda criatura. Quando o Senhor faz aquela grande cura e aquele grande milagre, irmãos, o texto diz que o Senhor não precisou nem mandar pregar. Essa notícia a respeito dele divulgou-se, foi natural. Imagina numa cidade, num estado, num país em que o morto é ressuscitado. Ah, meus irmãos, na boca miúda, não precisou nem de WhatsApp, nem de Instagram, nem de Facebook. Aquela notícia correu como uma febre, amados irmãos. Como uma coqueluche, Jesus ressuscitou um homem na cidade de Naim. Deus visitou o seu povo. Ele será o Messias, é o Salvador. A notícia correu, amados irmãos. Correu. Quando Deus restaura o seu povo, irmãos, Ele restaura a evangelização. As pessoas temem a Deus. E elas começam a falar da grande salvação que receberam. Lembra quando Pedro e João são presos e proíbem eles de falar no nome de Jesus? Eles dizem assim lá em Atos 4, julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. E ele diz, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido. Nós vamos continuar pregando o evangelho, vocês nos perseguindo ou não. Nós somos impactados com a salvação de Deus. Nós não podemos nos calar. Irmãos, essa é uma das grandes bênçãos do avivamento. Quando o avivamento vem, Deus sopra a graça sobre nós e nós não podemos nos calar.
Nós não conseguimos nos calar. Nós saímos de nós mesmos e paramos de viver para nós e de olhar para o nosso próprio umbigo e fazemos da nossa vida uma bênção. E nós entendemos então que temos o privilégio de dizer ao mundo que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos nos calar. É por isso que nós oramos por avivamento, irmão, porque quando o Senhor resplandece a glória dele e permite que nós vejamos com os olhos do nosso coração, os olhos da fé, o brilho da glória de Deus na face de Cristo, nós deixamos de ser agentes secretos de Jesus. Você deixa naturalmente de ser 007 espiritual, e você começa a abrir a sua boca e falar de Jesus para quem estiver ao seu lado. Eu me lembro quando eu passei por um reavivamento nos meus 16 anos de idade. Eu morava, irmãos, em Taguatinga Sul, perto da Universidade Católica. Estudava na Asa Sul, no setor oeste. Então eu tinha que acordar para estar na escola 7 horas da manhã, 5h15 mais ou menos. E naquele período, irmãos, eu li na Bíblia que os fariseus que não eram crentes jejuavam 2 vezes por semana. Eu falei, se o fariseu jejua 2 vezes por semana, eu também posso. Não é porque eu queria ser fariseu, não, mas é porque eu queria ter comunhão com Deus. E naquela época, irmãos, jejuando 2 vezes por semana, parece que o Espírito e a graça de Deus vazava pelos poros. E eu me lembro quando sentava no ônibus, ia lendo a minha Bíblia, li a minha Bíblia mais de uma vez naquele ano, no ônibus indo para a escola. Mas eu falava assim, Deus, deixa alguém sentado do meu lado para eu falar de Jesus. E eu andava, queridos irmãos e irmãs, com um folheto na mão e não tinha um que sentava do lado para que eu não falava de Jesus. E naquele ano, como eu já disse a vocês, nós pregávamos para 50 adolescentes no Colégio Setor Oeste. E que ano maravilhoso foi aquele, irmãos, ver pessoas sendo convertidas e poder pregar de Jesus para os meus amigos, para os meus pais, para os meus parentes. Não havia um que passava perto que não ouvia do amor de Deus e da salvação de Jesus. Tudo porque Deus, na sua graça, me visitou naquele ano com um reavivamento espiritual. Peça a Deus um reavivamento em sua vida. Um reavivamento que te encha tanto de amor por Jesus, que o maior desejo da sua vida seja o Senhor Jesus. Que você não veja a hora de frequentar uma reunião de oração. Que você seja como nós éramos naquela época, aquele grupo de jovens, amados irmãos, nós éramos procuradores de vigílias. Na minha cidade, naquela época, irmãos, mesmo morando em Brasília, nós criamos um movimento dos jovens evangélicos. Os batistas, os metodistas, os presbiterianos, nós orávamos uma sexta-feira por mês em cada igreja. Deus mandou um avivamento. Alguns dos meus colegas daquela época são pastores batistas. Porque Deus resolveu derramar sua graça. Muita gente veio a Cristo e o evangelho foi pregado. Meu querido amigo irmão, quando Deus manda o avivamento, você para de viver para você e você se torna alguém que se dedica a pregar o evangelho de Jesus. Peça a Deus um reavivamento em sua vida. Há tantos amigos seus caminhando a passos largos para o inferno. Há tantas pessoas que só têm a oportunidade de ouvir Jesus através da sua boca e você não fala. Eu não vou poder ir lá na repartição que você trabalha. Eu não tenho como ir lá na sua universidade. Eu não tenho como ir no seu trabalho. Eu não posso entrar no ônibus ou no metrô junto com você. Mas há pessoas que Deus coloca diante de você, para que você fale para elas. E se você não falar, elas vão perder a oportunidade. É claro que você não vai perder salvação. Mas imagina no dia do julgamento, quando o Senhor estiver ali julgando seus amigos, talvez algum deles, se o Senhor der a oportunidade de falar, nós não sabemos como será. Ele trabalhou com você 20 anos. E Jesus vai falar para ele, você vai receber a minha ira porque você não creu em mim. Por que você não creu? Aí ele vai virar e falar assim, Jesus, olhando para você, nunca ninguém falou nada para mim. E você não vai perder salvação. Mas eu quero ver onde você vai esconder sua cara. Porque você era a pessoa que Deus colocou ali para falar de Jesus. Mas você teve vergonha de Jesus. Vamos orar por uma visitação de Deus para que você deixe de ter vergonha de Jesus, amém? Vamos orar por uma visitação de Deus para que você tenha uma estratégia para falar de Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas não crentes. Vamos orar por isso, amém, meu irmão? Eles precisam de Jesus. E você é o instrumento que Jesus quer usar
para que vidas venham a Ele. Que Deus restaure a evangelização na sua vida. Que nesse ano você ore a Deus: Senhor, me dá a bênção de falar de Jesus para pelo menos um dos meus amigos, e que eles venham a Cristo, e que ao vir a conversão deles, ao vê-los vendo a Cristo Jesus, o seu coração se alegre e a chama da evangelização se inflame em você, para que mais pessoas conheçam o Salvador através da sua vida. Que Deus faça de você um ganhador de almas, uma ganhadora de almas, em nome do Senhor Jesus. Amém! Que Deus te visite nesta noite. Que Deus nos visite com um reavivamento espiritual. Eu gostaria sinceramente de perguntar a você: você está muito satisfeito com a sua vida espiritual? Ou você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida? Nessa noite o Senhor nos estimula por essa mensagem a clamarmos pela visitação de Deus. E a minha oração é que o Senhor abra os céus e desça e visite nossa igreja com poder, em nome de Jesus, nos enchendo com o Espírito Santo, trazendo arrependimento para o nosso coração, trazendo verdadeira fé em Jesus, transformando a nossa vida, despertando em nós o amor pela palavra, pela oração, pela vida piedosa, fazendo de nós um povo que teme ao Senhor, e nos despertando para dizer ao Brasil que a única esperança que Ele tem está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos visite, amados irmãos. Quando Deus visita o seu povo, Ele revela compaixão, Ele restaura a vida, Ele restaura o temor, Ele restaura a evangelização. Que Deus, na sua visitação, te visite nesta noite com uma grande restauração. Que o Senhor visite a sua vida com salvação, que Ele renove o primeiro amor em seu coração, e que você experimente uma verdadeira transformação. Que Deus te dê restauração, em nome de Jesus, amém. Vamos orar, glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Se você precisa de compaixão, ouça Jesus dizer hoje: não chores. Se você precisa de vida, ouça Jesus dizer: levanta-te. Se você precisa de temor, diga: Senhor, me deixa perceber tua visitação. Se você quer ser usado, diga: Jesus, usa a minha vida para falar do Senhor, para ser uma bênção em suas mãos. Se você ouviu essa mensagem e diz: pastor, eu quero uma visitação de Deus para a minha vida, fica de pé onde você está, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Antes do reverendo Silas nos conduzir na ceia desta noite, que Deus visite a sua vida, meu irmão. Que Deus te visite com restauração, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós não merecemos nada de Ti. Se o Senhor for nos tratar conforme nós merecemos, o Senhor vai esconder Teu rosto de nós. O Senhor vai esconder Tua face e vai nos deixar perdidos como baratas tontas no escuro. Mas, Senhor, o Senhor é bom. E o Senhor mandou Jesus morrer numa cruz para nos salvar. E hoje o Senhor está nos oferecendo a visitação de Deus. Senhor, nós queremos ficar como aquelas duas multidões que eram duas e se tornaram uma só, depois que Jesus as visitou. Nós queremos com alegria dizer aqui: Deus visitou o seu povo, Deus visitou a Unida. Senhor Jesus, Tu visitaste este mundo dando Tua vida na cruz por nós. Que o Teu Espírito Santo nos encha com poder nesta noite. Senhor, se tem alguém chorando, sofrendo, machucado, doente, Senhor, que essa pessoa ouça o Senhor Jesus dizer para ela hoje: não chores. Senhor amado, eu quero pedir ao Senhor que se alguém estava morto espiritualmente, que ele tenha ouvido o Senhor dizer: vem para fora, e que ele seja ressuscitado nessa noite em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor diga a este que estava desanimado: levanta-te. Que o Senhor restaure o primeiro amor nos corações. Que o Senhor ateie um fogo de amor por Jesus.
E que nessa igreja nós sejamos cheios da vida de Deus, do Espírito de Deus, da pessoa de Jesus. Deus amado, Senhor, tem misericórdia de nós quando nós não tememos e não amamos o Senhor como deveríamos. Quando temos até uma atitude reverente no culto, mas saímos daqui e vivemos de qualquer jeito, como se o Senhor estivesse longe lá no céu sem se importar conosco. Senhor, dá-nos um senso de temor. Senhor, eu peço isso primeiro para mim, Senhor. Dá-me um senso de reverência, para eu entender que todo momento eu estou diante da face do Senhor. Para eu entender que todo momento a Tua presença comigo é plena. E para que eu tema, glorifique e ame o Senhor. Faz isso com essa igreja, Senhor, que a Unida seja uma igreja de povo que teme a Deus, que ama a Deus, que é impressionada com a majestade e a glória de Deus na face de Cristo. Pai, e se isso acontecer, nós não poderemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido. Deus, eu quero pedir que o Senhor faça de cada membro desta igreja uma testemunha viva de Jesus. Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça de nós ganhadores de almas. Senhor, o Whitfield orava, Senhor, dá-nos almas ou leva a nossa alma, Senhor. Senhor, nós queremos orar como Ele, dá-nos almas ou leva a nossa alma. Senhor, Knox orava, dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-nos São Paulo para Jesus, senão nós morreremos. O Senhor nos chamou para ganhar essa cidade para Jesus, e que nosso foco não seja menor do que esse. Usa a vida de cada um de nós, inflama o nosso coração. Senhor, repreende todo o ataque do diabo contra a vida desta igreja em nome de Jesus. Deus, tira todas as distrações. Pai, nesses últimos dias eu tenho visto muitos irmãos falando para mim que tem passado por grande batalha espiritual. Eu mesmo tenho enfrentado grande luta espiritual, Deus. Pai, mas o Senhor já nos deu vitória sobre o maligno. E eu quero pedir então, ó Deus, que o Senhor reavive a Tua igreja. Visite a Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado. E nós vejamos centenas de vidas vindo a Cristo Jesus, através da obra desta nossa igreja presbiteriana unida de São Paulo. E através da igreja do Senhor nesta cidade. Deus, visita-nos com um reavivamento. E nós então Te glorificaremos quando virmos o Senhor ressuscitar mortos e trazendo São Paulo aos pés do Senhor Jesus. Toda a glória, Deus, seja dada ao Teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.